Boa noite a todos bem-vindos. Dando início então com a nossa prece inicial. Tem alguém pela primeira vez na casa hoje? Obrigado pela presença, sejam bem-vindos, muito obrigado. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, concentrando todo o nosso pensamento aqui e agora, esquecendo lá fora, buscando toda essa energia benéfica, salutar que está neste salão, neste momento, com pensamento direcionado a Deus, a Jesus, aos irmãos benfeitores de luz, agradecendo pela nossa presença aqui hoje, buscando o entendimento, escutando a palavra do nosso palestrante da noite de hoje, o Rogério. Enfim, ó Pai, que possamos sair daqui hoje, desta noite, um pouquinho melhor que chegamos aqui. Agradecidos mais uma vez e daremos início aos trabalhos da noite de hoje com o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Que assim seja, que Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Boa noite, sejam bem-vindos ao Lar Maria Cecília. Farei a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, o item 16. Reconhece-se o cristão por suas obras. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Escutai essas palavras do Mestre. Todos vós que rejeitais a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Basta trazer os sinais do Senhor para ser um fiel servidor? Basta dizer, sou cristão, para ser seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis por suas obras. Eis as palavras do Mestre. Por uma boa árvore não pode dar maus frutos, nem uma árvore ruim pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Discípulos de Cristo, compreendei-as bem. Quais os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? A árvore majestosa, cujos ramos frondosos cobrem com uma sombra uma boa parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor? Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como tem feito há muitos séculos, continua a pregar as divinas virtudes, procura distribuir seus frutos, mas poucos colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles a moldaram à sua vontade, talharam-na de acordo com suas necessidades, cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis já nem maus frutos produzem, porque não produzem mais nada. O viajante cansado que para, procurando em sua sombra o fruto da esperança, que deve lhe dar força e coragem, encontra apenas ramos áridos, que prenunciam a tempestade. Pede em vão o fruto da vida à árvore da vida. As folhas caem seca. A mão do homem as manuseou e remanejou tanto que as secou.
Ficou uma leitura meio pesada aqui, mas o Rogério ele vai dar uma luz para a gente com a palestra dele, tá, gente? Não precisa ficar receoso, não. Meus irmãos, só antes de eu chamar o Rogério, eu tenho um recadinho para dar sobre os cursos aqui da nossa casa. Os nossos cursos eles acontecem na segunda-feira e ele é online. Não precisa sair de casa, pode ir lá da sua casa, do seu escritório, de onde você estiver participar da aula. A inscrição e mais informações podem procurar, por favor, ali a Valdirene, aqui no atendimento fraterno ou na livraria, que ela vai dar toda a informação, ela vai ter um formulário. A gente vai começar dia 19 de fevereiro. Né? Então, dá um tempinho da gente se reorganizar. A gente tem pouco mais de um mês aí para a gente fazer a inscrição e reorganizar o nosso tempo. É interessante a gente fazer o estudo, porque com o estudo vem conhecimento, né? E quando a gente exercita o nosso conhecimento, vem a sabedoria, né? E quem é sábio, sofre menos, né? Às vezes a gente sofre um pouquinho por falta de conhecimento e sabedoria, né? E a doutrina espírita, um dos pilares dela é o estudo, né? Ela demonstra, né, com qualidade a importância do estudo. Então, já vou convidar nosso amigo, né, Rogério, que está pela 4ª vez, 3ª presencial e uma vez online. Ele é advogado, ele é trabalhador do Centro Espírita Irmão Aniceto e está com a palavra. O André já resumiu aqui o comentário do Evangelho quando ele disse que nós temos que estudar, né, fazendo esse convite a nós todos ao estudo. Primeiramente, né, boa noite a todos, né? Já foi apresentado, meu nome é Rogério. É sempre uma... Não precisa, obrigado. É sempre uma alegria grande vir aqui na casa. Eu fico muito feliz, gosto de vir aqui, a energia daqui é muito boa, a comunidade é muito boa, os amigos, trabalhadores aqui são muito calorosos e receptivos, assim como toda a comunidade que frequenta aqui. Aproveitando também para desejar a todos vocês um feliz ano novo, um feliz 2024, de muita saúde, de muita paz, de muita alegria, de muitas conquistas e realizações. E, principalmente, sabedoria. Sabedoria para quê? Para a gente enfrentar os desafios que esse ano vão surgir para nós. Porque a gente sabe que, por mais que a gente deseje só alegrias, realizações e conquistas, tudo isso tem uma parcela de sacrifício, tem um obstáculo, tem, né, uma dificuldade, um sofrimento para a gente enfrentar. E que a gente tenha, né, sabedoria para lidar e enfrentar tudo isso da melhor forma que vier para a gente. Né? Que nós estamos aqui para isso, para superar os nossos desafios, passar por nossas provas. Mas que, preferencialmente, sejam mais conquistas e alegrias em 2024 para todos nós. O assunto que a gente vai falar aqui hoje é o capítulo 18, né? Como já foi lido aqui pelo nosso irmão André. Muitos os chamados e poucos os escolhidos, e nós vamos falar especificamente do item 16, que é, pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Então, como que anda o nosso cristianismo? Como que anda Jesus dentro de nós? Como que nós estamos intimamente, como que está o nosso terreno dentro da gente? Né? Nós estamos adubando, nós estamos plantando, nós estamos regando aqui. O que nós estamos fazendo? Nós só estamos vindo à casa espírita, indo ao templo evangélico, ao templo católico, ouvindo uma palavra, ouvindo um sermão, lendo uma Bíblia, lendo o Evangelho. E aí? A gente está lendo e depois? A gente está pondo o livro lá na estante e conseguindo a vida normal? Uma grande maioria é assim. Às vezes até eu também, não vou falar que não, eu sou humano, sou falho também. E nós estamos aqui para isso. Para quê? Para a gente estudar, para a gente aprender, para a gente buscar. Porque não adianta nada eu ter conhecimento, mas eu não pôr em prática, eu não vivenciar os ensinamentos que são, né, colocados para nós, os ensinamentos que Jesus trouxe para nós, e os ensinamentos que Jesus quer que a gente vivencie, que a gente trabalhe, que a gente, né, desenvolva e melhore
com isso. Porque as obras vão ser essas, vão ser a partir daí que nós vamos fazer. Porque quantas pessoas a gente conhece que tem o dom da palavra, tem o dom do conhecimento, explica perfeitamente aqui, não tem dificuldade alguma em relatar qualquer tema que for proposto, qualquer assunto. Mas, saindo daqui, do muro ali para fora, do portão para fora, não pratica aquilo que ele estudou, aquilo que ele aprendeu, aquilo que Jesus falou. Não adianta nada eu vir aqui agora, conversar com vocês, falar de amor, de caridade, de fraternidade, de solidariedade, e saindo daqui para fora, chegar lá na minha casa, brigar com a minha esposa, maltratar o meu filho, ser indelicado com o meu vizinho, tratar os meus subordinados de maneira ruim, fazer diferença entre o meu patrão e aquele que é subordinado, bajular e maltratar o outro. É isso? Não. Né? Então não adianta eu estudar, eu falar de amor e não praticar nada daquilo que eu estou lendo, daquilo que eu estou fazendo. Então fica difícil. Quando Simeão diz, Senhor, Senhor, nem todos que me chamam de Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas sim aqueles que fizerem a vontade de meu Pai. Né? Então, não adianta eu vir aqui ficar pregar, Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te venero, mas agir de uma maneira errada lá fora, ser somente da boca para fora e não verdadeiramente. Porque, às vezes, acho que a grande maioria que deve conhecer alguém que às vezes fala bem, mas age de uma maneira errada, faz coisas erradas. E já uma outra pessoa simples, sem cultura, sem conhecimento intelectual, mas de uma sabedoria divina grande, com um coração enorme, que sabe dividir o pão, que sabe reconhecer o erro no outro, porque nós queremos o perdão, nós queremos ser desculpados, nós queremos que o outro seja tolerante conosco, mas nós não damos o perdão ao outro. Nós não somos tolerantes com o outro, nós não somos caridosos com o outro. Então não adianta. Você não é um cristão. Não é? Porque quantos frequentam a casa espírita, ou um templo católico, ou um templo evangélico, participam das atividades da casa, da sopa, do enxovalzinho, enfim, do estudo sistematizado. Dentro da casa é uma pessoa, saiu é outra, chegou ali na esquina, tem um pedinte no sinaleiro, eu subo o vidro, não, sai de perto. Bate na minha porta, eu viro a cara, não tem nada aqui não. Mas na casa espírita, ou num trabalho social, eu sou aquela pessoa engajada, que todo mundo fala, nossa, fulano é tão engajado. Aparência, a vaidade pessoal, a vaidade de ganhar like, de divulgar, de demonstrar, de tirar foto e sair. Isso não é a verdadeira caridade, isso não é o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão não precisa disso. O verdadeiro cristão não precisa, às vezes, nem ajudar materialmente. Nós podemos doar o nosso tempo, doar a nossa palavra, termos paciência, ouvir aquele que está com problema, que vem ao nosso socorro. Quantas vezes nós deixamos de ir à casa de alguém, de parente, de amigo ou de algum conhecido, porque não, fulano tem problema demais, não quero nem saber, é problema. Estamos sendo caridosos? Estamos sendo cristãos? Mas eu vou para a igreja, eu estou rezando por ele. Vou lá no centro, vou pôr o nome dele lá no livro de vibração e está tudo certo. Estamos sendo cristãos? Não.
Claro que ajuda. Não, mas não estamos sendo verdadeiramente cristãos. Porque nós somos seletivos, né? Não, eu não vou lá. Não vou lá não, porque eu não quero me chatear, não quero problema aqui na minha casa. Eu ajudo, morro de dó, tenho dó, vou rezar pela família dele, por ele, mas não quero. Não é assim. Não é. Manda um dinheiro, se for o caso, nem sempre, claro, ajuda, mas nem sempre a caridade que às vezes aquela pessoa está precisando é só material. Nós precisamos aprender a saber que a ajuda, às vezes ela é moral, psicológica, é um apoio, é um conforto, é uma palavra. Oi, Fábio, como é que você está? Está tudo bem? Você melhorou? Eu vou passar aí para te ver. Não, não vou não. Chegar lá e vai começar a me pedir aquela chateação, reclamação, que está tudo ruim na vida dele. Nossa, negativo demais, pesado. Então, não é o verdadeiro cristão, né? Quantas pessoas também se decepcionam, pensam que para ser cristão eu tenho que frequentar determinada religião, que aquela religião é a verdadeira e absoluta, o que está escrito ali e o que aquele líder religioso falou é a verdade absoluta. Não, não é. Não é. Como mesmo o André disse, nós temos que ler, nós temos que estudar, para a gente não ficar escravo e nem submisso à opinião alheia. Aprendermos a ter a nossa opinião, a fazermos o nosso juízo de valores daquilo que o Rogério está falando aqui na frente agora. O Rogério não é o senhor da razão e não sabe tudo que está aqui, não. O Rogério pode errar, pode dar uma interpretação errada daquilo que ele, do assunto que está sendo discutido. Eu li. Não, Rogério, espera aí. Eu li também e lá fala isso. Eu não concordo por isso. Por isso é importante estudar. Mas o estudo também, ele tem que ser praticado e tem que ser compartilhado. Ele não é aquele estudo que você vai estudar e ficar só para você também, não. E nem vivenciar e nem praticar. Ele tem que ser divulgado, ele tem que ser ampliado para todos, para que todos possam ter a oportunidade. Porque você está crescendo e ajudando o outro, despertando no outro também aquela vontade de estudar, de aprender, de ser melhor. Quando eu digo ser melhor, é melhor espiritualmente, não melhor intelectualmente, porque aí também eu vou estudar para ser melhor do que o Fábio, para saber mais do que o Fábio. Não, isso não é o verdadeiro cristão. Eu vou aprender para ajudar o Fábio, para ajudar a minha irmã, para ajudar a minha outra irmã e o meu irmão. Para isso, o verdadeiro cristão está aí, nesse sentido, para poder melhorar e ajudar. E como que é ser melhor? Ele é vivenciando os ensinamentos de Jesus. É praticando. É sendo tolerante. É vibrando nesse padrão oh, gente, fugiu a palavra. É vibrando em estudar, em melhorar, em crescer. Porque, como ele mesmo disse lá na leitura dele, nós somos os jardineiros. E nós, como jardineiros, nós temos que estar sempre trabalhando para poder plantar melhor. E esse plantar melhor, que é essa árvore frondosa que ele diz que nós temos que ter, é o quê? Para dar os bons frutos que nós queremos, é semearmos dentro de nós essa consciência de que nós precisamos cada vez mais estarmos estudando e buscando o nosso crescimento. Buscando o nosso crescimento e o nosso conhecimento, significa também que a gente tem que aprender a se colocar no lugar do outro. Do mesmo jeito que eu erro,
o outro também erra. E sendo assim, dessa forma, a gente vai podendo, a cada vez, podendo ser mais tolerante. Compreender que Jesus propôs para nós que nós vivenciemos o amor, que nós não espalhemos o ódio. Porque qual é a característica de um cristão? O que precisa ser, um cristão precisa ser? O que ele precisa fazer? Ele precisa aceitar as dificuldades que ele enfrentar, que encontrar durante a sua vida, sem reclamar, com resignação. Ter fé no futuro. O verdadeiro cristão sabe que tudo que ele está passando de dificuldade, de provas, é momentâneo. E que não justifica a sua revolta por aquilo. Se ele está enfrentando aquela situação, ele sabe que é para o bem dele, porque ele precisa passar por aquilo. E não se revoltar contra Deus. Eu não acredito mais em Deus, Deus não existe. Se Deus existisse, Deus não faria isso comigo. Cadê Deus aqui que não viu isso? Por que Deus permite isso? O verdadeiro cristão sabe que isso não existe, isso não faz parte. O verdadeiro cristão, além de não se prender também a líderes religiosos ou religião, qual seja ela qual for, ele trata todos com respeito, com admiração. Ele não faz diferenças se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se é homossexual, se é heterossexual. Não existe isso, não existe essa diferença. Todos são iguais, todos merecem respeito, todos merecem o mesmo tratamento. O verdadeiro cristão não dissemina ódio, não alimenta vingança, o desejo de vingança. Porque fulano fez isso comigo, então eu vou revidar. Se ele deixa, o que é dele está guardado. O verdadeiro cristão não se atenta a essas coisas. Embora nós saibamos que é difícil. Nós somos humanos, ainda somos muito imperfeitos. Então, a gente ainda guarda muito dentro da gente o orgulho, né? A gente traz muito isso com a gente. Somos ainda muito egoístas. Somos cristãos, como eu disse, né? Nós somos seletivos. Esse aqui eu vou ajudar, esse aqui não. Não, eu não vou ajudar não, esse aqui eu vou. Que cristão que é esse? Que ajuda um, mas não ajuda outro. Não vou ajudar porque fulano dá trabalho demais, então não vou ajudar não, vou ajudar esse aqui que é mais tranquilo. Não é ser cristão. O verdadeiro cristão não olha esse tipo de situação. Ajuda todos, sem distinção. E, principalmente, o verdadeiro cristão, ele vive na prática do bem. É difícil? É. Nós, olhando intimamente, nós somos verdadeiros cristãos? Ou nós ainda temos que melhorar muito ainda? Eu, pelo menos, acho que eu tenho que melhorar muito ainda, viu, Fábio? Eu vou falar por mim, não vou falar para os outros, mas vou falar por mim. Eu ainda preciso melhorar muito. Nós ainda somos muito egoístas. Muito egoístas. Nós somos seletivos. Infelizmente, nós ainda somos. E nós precisamos melhorar isso na gente. E nós fazemos isso, às vezes, não é nem por querer, às vezes é involuntariamente. Já está tão automático da gente fazer que a gente não se dá conta de que está fazendo. De que está está distinguindo, né? Fazendo essa distinção. Então, gente, nós temos que saber que o verdadeiro cristão, ele está em reconhecer o que Jesus trouxe para nós de maior ensinamento.
um dos maiores ensinamentos que Jesus trouxe, né, dos mandamentos de Deus que ele trouxe, né? Na verdade é isso, é um mandamento que ele trouxe, que nós precisamos vivenciar isso sempre, e nem sempre a gente vivencia. É o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, né, como a ti mesmo. Nós amamos o próximo como a nós mesmos? Ou nós escolhemos quem amar? Não, eu não amo você por questões políticas, por questões religiosas, por questões pessoais. Não, nós fazemos ainda essa separação. Então, nós ainda estamos muito longe de sermos os verdadeiros cristãos, verdadeiro cristão. Enquanto nós não passarmos a viver esse ensinamento, principalmente de amar ao próximo, eu penso assim, a partir do momento que nós começarmos a amar ao próximo, a respeitar o próximo, com as suas diferenças, seja ela qual for, nós viveremos numa sociedade melhor. A partir do momento que nós pararmos de julgarmos as pessoas, de querer determinar a vida do outro, porque nós somos bons para julgar o outro, para apontar o defeito do outro, mas esquecemos de nós, de olharmos no espelho e vermos se nós também não somos falhos, se nós também não erramos, e não nos julgarmos melhores ou superiores do que qualquer outra pessoa, porque nós não somos. Nós todos somos iguais aqui, todos na mesma caminhada. Uns, às vezes, um passo mais na frente, o outro um passo mais atrás. Mas melhores ninguém é. Cada um vai no seu tempo, cada um vai no seu ritmo. Então, a gente precisa aprender a respeitar cada um no seu tempo, no seu prazo, entender, sermos mais humanos, mais compreensivos, mais tolerantes. Eu, pelo menos, preciso ser mais tolerante. Eu perco a minha paciência muito fácil. E isso é um defeito em mim, que eu tento me policiar e me corrigir sempre. Mas eu ainda me vejo, tem horas, perdendo a paciência rápido. E eu falo, não posso ser assim. Não posso. E termos, principalmente, humildade de reconhecer os nossos erros. Sabermos pedir desculpa quando errarmos. Não é feio. A gente erra, às vezes eu estouro e, poxa, para que eu fiz? Me dá aquele... Na hora eu estouro, faço aquele carnaval, depois me vem a reflexão. Eu volto lá e falo. Às vezes a pessoa fica de cara feia para mim, mas eu me sinto tranquilo. Não que isso justifique. Então eu vou estourar toda hora, eu vou lá e peço desculpa. Não, também não é certo. Mas quando eu sinto que no meu coração que eu fiz mal, que eu fui mal, que às vezes eu fui grosseiro com alguém, eu volto e peço desculpas para essa pessoa. Eu fiz. E nem todos são assim, né? Não, já foi, já passou, não vou pedir não. Deixa para lá. Já foi mesmo? Já aconteceu? Não, não é. Igual eu disse, todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós somos imperfeitos ainda, cada um na sua imperfeição, e cada um sabe qual é a sua. Todos nós sabemos aqui quais são as suas imperfeições. Então, vamos tentar policiarmos, né, e melhorarmos isso na gente, para que a gente se torne mesmo um verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão não é esse que fica aqui vindo, rezando, entrando na igreja e falando, e adquirindo conhecimento. O verdadeiro cristão é aquele que pratica através das suas palavras, mas na sua prática, vivenciando e falando aquilo que ele está falando. Principalmente aquilo que ele fala, ele precisa pôr em prática. E vivenciar o quê? É vivenciar os ensinamentos de Jesus. E os ensinamentos de Jesus é o quê? Fazer a vontade de Deus, né? Como diz, é o quê? É viver na lei do amor de Jesus. Então, gente, queria deixar aí para vocês essa reflexão. Ele é um capítulo pequeno,
que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas assim aqueles que fizerem a vontade de Deus. Então, nem sempre a gente precisa estar com o Evangelho na mão, lendo e falando e vindo aqui trabalhando dentro do centro, se a gente não estiver fazendo isso verdadeiramente. Porque não adianta vir ao centro e à igreja, participar da sopa ou do que seja do que for, se não for de coração e se não for de verdade. E se não for fora daqui também. Não adianta fazer só dentro da casa espírita ou só dentro da igreja. Tem que ser na sua vida como um todo, no seu trabalho, na sua casa, no seu convívio familiar, com seus amigos. Tem que ser assim, não só em um lugar específico. Né? Eu venho para a igreja, rezo, venho para o centro, faço uma oração, chego em casa, brigo com o meu imundo, maltrato todo mundo. Isso não é ser um cristão. Não adianta de nada, porque não está sendo verdadeiro. Às vezes tem alguém que nem frequenta a casa espírita, ou uma igreja, o que for, mas é uma pessoa de coração puro, de coração melhor, mais generosa, mais solidária, mais caridosa, do que muitos, às vezes, que frequentam a casa espírita ou um templo religioso, mas não praticam a verdadeira caridade, a verdadeira solidariedade, fraternidade e verdadeiro amor ao próximo. Então, eu agradeço a vocês a atenção, a oportunidade de conversar com vocês essa noite aqui. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado. Meus amigos, então, é sempre um alerta. Sempre um alerta que vai na nossa cabeça. Cada quarta-feira nós temos uma pessoa diferente. E cada pessoa nos dá essa comunicação diferente. É porque o mundo está precisando disso. O mundo está precisando dessa reforma, desta ajuda, né? Porque nós estamos cheios de guerra por aí. E guerras cada vez mais ameaçadoras da tranquilidade do homem. Se cada um de nós fizermos o que já foi exposto aqui pelo nosso companheiro, é importante. Se cada um de nós fizermos, começa de pertinho da gente, da nossa casa, do nosso lar, do nosso trabalho, aí vai estendendo, né? No clube de amigos, na reunião da sua igreja, do seu tempo de oração, e aí vai indo. Para ganhar o mundo, né? Porque não basta só, né, Rogério, uma pessoa falar e os outros ficar por isso mesmo. Uma pessoa só já falou há muitos anos, né? 2023 anos. Falou sozinho. Mas era acompanhado de 12 pessoas só. Então, nessas reflexões é muito importante. Cada dia a gente leva uma partículazinha de coisa boa. Então, nós queremos agradecer ao Rogério pela presença dele. Ele participa também lá é colaborador do Centro Espírita Irmão Aniceto, Grupo Espírita Irmão Aniceto, lá em Campinas. E de vez em quando a gente tem a oportunidade de estar lá com eles também, falando alguma coisa. E ele sempre está conosco aqui, nos ajudando nessa reflexão. Né? E nós agradecemos a todos vocês e estamos sempre lembrando aqui no final das nossas reuniões. A gente colocou o nome ali na entrada das pessoas que nós queremos que recebam a ajuda espiritual, a prece, a oração, a vibração aqui do centro. Tem gente que fala assim, é um livro de pedidos, mas nós falamos que é o livro de vibrações e de preces, que é a remessa de energia positiva para aquela pessoa que está ali. Então, enquanto estivermos aqui, a gente tem que estar orando também e pensando naquelas pessoas que nós colocamos o nome. Porque o poder espiritual é maravilhoso, alcança todas as pessoas. A pessoa recebe sim,
estando lá na cama, estando no hospital, estando em casa, estando num trabalho à noite, ou estando no plano espiritual, depois de desencarnar, todos eles recebem. Então nós temos que agradecer a Deus, e quando a gente colocar o nome lá, colocar com toda a seriedade possível. Não é só um livro de petitório, é um livro de realização da tranquilidade, da paz, da saúde, da harmonia interior. É também isso. Então nós vamos fazer a prece de encerramento e em seguida nós vamos passar ao passe e ir para aquelas pessoas que estão em tratamento, né? Meus irmãos, vamos então, com essas palavras, né, fazer aquela reflexão interna, lembrar que nosso Mestre, quando ele passou pela Terra, como o Fábio falou, ele trouxe tantas palavras, tantos exemplos, né? E nós até hoje tentamos entender esses exemplos e essas palavras, né? Então que cada um possa fazer sua reflexão, mas também lembrar que o nosso Mestre, ele veio trazer o conforto, o amor, o carinho, e ele recebe a todos aqueles que se aproximam. Então, com isso no pensamento, que possamos colocar os nossos problemas, as nossas dificuldades em direção ao nosso Mestre Jesus, que com o seu amor e o seu carinho possa nos receber, nos abraçar e nos confortar, trazendo tudo aquilo que necessitamos para seguir as nossas vidas, com mais fé, com mais força de vontade, com mais responsabilidade. Mestre Jesus, que a sua luz possa nos envolver, iluminando o nosso caminho, tirando os perigos da nossa frente, dando tudo aquilo, toda a proteção que necessitamos, curando as nossas enfermidades e angústias. E assim, Mestre, agradecemos, fazendo a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Jesus nos abençoe e nos acompanhe.